Olá, pessoal, sejam bem-vindos à TPC da Diretoria de Ensino da região de Andradina. A TPC é realizada da semana de 25 de abril a 29 de abril de 2022. A TPC é esta produzida pelo Núcleo Pedagógico, sob a direção e supervisão da dirigente regional de ensino, Selena Silva Vitor de Mello, e da supervisora Silvana Margarete. E hoje também conta com a minha presença a PCNP Ana Cláudia, de Língua Portuguesa, a PCNP Rafael, de História, e também com a PCNP Eleni, né? E para esse momento de acolhimento de hoje, nós vamos assistir uma animação que se chama Brilhante. Vamos refletir um pouco, então, pessoal? Nesse vídeo a gente viu um jovem ali, desanimado, né? Um pouco distante dos demais amigos de sala de aula. E a gente não sabe, na verdade, o que ele está vivendo, por que ele está com aquela angústia toda. Será que ele não está conseguindo aprender? O que será que ele está sentindo? Será que é um problema em casa? Ou é um problema emocional dele, por algum motivo? A gente vê que ele sai ali introspectivo, ele vai para casa, ele relata isso para os pais, o sentimento dele, e há uma cobrança da família, né? Estudar, se formar, e ele fica, parece que ainda mais angustiado. Provavelmente ele está com dificuldades ali também na aprendizagem, né? E ele tenta se animar de alguma forma, ele tenta buscar energia, e é como se aquilo não resolvesse, até se machuca, né? Ele fica em repouso. Muitas vezes nós temos aluno na nossa sala de aula também, quietinho, e a gente nem imagina que seja. A gente não sabe se é só um quietinho porque é o comportamento dele mesmo, ou se ele está passando por uma fase difícil. Hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, é necessário realmente ter um olhar mais atento, mais carinhoso para o nosso aluno, para poder ajudá-lo, né, de várias formas. Às vezes até indicando um psicólogo, ou mesmo conversando a gente mesmo com os alunos, né, para dar uma boa direção, para ajudá-los. A gente viu que nesse vídeo ele estava muito angustiado. De repente surgiu uma luz, né, como se fosse uma boa ideia,
uma lembrança ali que veio na cabeça dele e ele procurou ajuda e para se sentir melhor e descobriu também que assim como ele tem outras pessoas que também têm seus dilemas, têm seus problemas, né? Mas com a ajuda de outras pessoas, de outros profissionais, a gente pode se dar bem, a gente pode ficar bem. Então, às vezes a gente fala, olha atentamente para os seus alunos, mas nós também temos que olhar para a gente, né? Para ajudar o próximo, a gente também tem que estar bem. Nós passamos por 2 anos aí de pandemia e muita coisa aconteceu, né? Muitas pessoas foram marcadas fortemente por esse período, mas a gente tem que levar como crescimento, né, para a nossa vida, e a vida continua e a gente tem que ajudar quem está à nossa volta. Pedir ajuda também, correr atrás de ajuda também quando a gente precisa dela e ajudar os nossos alunos, que às vezes nós que somos a luz para eles, né? Tanto na direção quanto nesse conhecimento profundo aí na escola, das habilidades, dos conteúdos, como também às vezes no emocional. Às vezes uma palavra amiga já ajuda bastante os nossos alunos. Tudo bem? Então, essa é a reflexão de hoje e eu vou passar a palavra para o PCNP Rafael. Obrigado, Ana. Então, para a nossa reflexão de hoje, para este ATPC, a gente vai trazer alguns pontos aqui na atividade 2 para reflexão. Primeiro, para falar sobre a AP do primeiro bimestre, a gente precisa lembrar um pouco de como foi esse processo, a aplicação das provas em si. A aplicação da prova ocorreu do dia 28 de março até 1º de abril. Lembra que a gente teve até um ATPC, a gente relembrou um pouco sobre essa questão e vocês tiveram a aplicação das provas nessa semana. Esse prazo, do dia 28 do 3 a 1 do 4, ele foi mais tarde estendido até o dia 8 do 4. Então, as escolas aplicaram a AP nessa semana e depois nós tivemos os resultados lançados na plataforma CAED e assim eles tornam-se resultados internos das avaliações, né, as avaliações internas, e podem ser utilizados, e puderam, a partir de então, ser utilizados pelas escolas para a avaliação geral dos alunos, junto, óbvio, com outras avaliações, outros trabalhos, outras formas de avaliação quantitativa e qualitativa que vocês realizaram com os alunos. E a partir da AP, espera-se que a maioria dos professores tenha utilizado principalmente as questões em defasagem, as questões que foram levantadas como em defasagem, para tabulação e para análise também das turmas. Então, você conhecer quais habilidades são essas, quais habilidades estavam em defasagem, é essencial para que você possa pensar novas estratégias de recuperação e reforço desses alunos. Então, a gente vai refletir um pouco mais sobre isso. Quantidade e qualidade. Então, se existe uma grande quantidade de habilidades que estão em defasagem, é preciso um olhar especial, é preciso uma preocupação maior. E quanto à questão da qualidade, é você pensar quais são essas habilidades e quais são as estratégias diferenciadas que esse professor pode se utilizar para poder chegar ao melhor entendimento dessas habilidades. Como fazer o meu aluno aprender melhor? Como fazer o meu aluno aprender aquelas habilidades que ele teve de mais dificuldade, nas quais ele teve essa defasagem a partir de então. Então, eu preciso conhecer as habilidades, pensar novas estratégias para recuperar esse aluno, porque se a primeira forma de avaliação não funcionou, ou se ele apresentou dificuldade nessas habilidades nessa avaliação interna ou externa, nesse caso externa, é porque ele realmente não aprendeu da forma como eu trabalhei até então. Vou passar o próximo slide. Procedimento. Então, a partir de agora, como, entre aspas, um teste, a gente vai ver aqui um trecho, né, de uma questão retirada da AP, e eu quero chamar a atenção para vocês para a questão do uso dessa habilidade, e como trabalhar essa habilidade em diferentes disciplinas. Vamos lá? O texto é A Camuflagem das Borboletas. Eu vou estar lendo ele com vocês aqui. Ele é um textinho curtinho, foi retirado do fragmento dessa AP. Então temos lá, as borboletas,
camuflagem das borboletas. As borboletas apresentam uma grande diversidade de cores, tamanhos e formatos. São ativas durante o dia e existem em praticamente todo o mundo. Para protegerem-se, os frágeis insetos desenvolveram técnicas distintas. Algumas apresentam cores semelhantes ao ambiente em que vivem e confundem-se com ele. Outras, de espécies venenosas, desenvolveram coloração gritante para que os predadores, depois de saborear uma, lembrem-se da amarga experiência e não o façam novamente. Há ainda um terceiro grupo que não apresenta veneno, mas que se veste como uma delas. Assim, faz com que os inimigos a temam, sem desconfiar do banquete que estão perdendo. Então, a questão que eu lanço para vocês, a questão que aparece para os nossos alunos lá na AP é: qual o assunto desse texto? E aí nós temos as diferentes respostas. A. A diversidade de borboletas no mundo. B. As técnicas de proteção das borboletas. C. O veneno das borboletas muito coloridas. Ou a D. Os ambientes onde vivem as borboletas. A habilidade a ser destacada nessa questão seria identificar o assunto de um texto. Uma habilidade comum, né? Uma habilidade que independe da disciplina, neste caso de língua portuguesa, mas que também poderia ser aplicada para outra disciplina, no meu caso, a disciplina de história. Então, meu aluno sabe identificar o assunto de um texto? Ele já domina essa habilidade? Então, partindo de um exercício como esse, de interpretação de texto, eu poderia trabalhar sobre essa questão de identificação do tema, do assunto de um texto, a partir dele, a partir desse trecho de texto? Nesse caso, a resposta correta seria a diversidade de borboletas do mundo. O assunto, ele é um texto que está ligado ao sujeito. Então, neste caso, as borboletas, o inseto que é retratado no texto, são o assunto deste texto. Por isso que nós temos como resposta as borboletas, a diversidade de borboletas. Então, o texto vai tratar sobre isso. Então, a habilidade esperada, e que está bem explícita no texto, inclusive, é a questão da diversidade das borboletas. Olhar para além da quantidade de acertos e erros na avaliação é exatamente isso, é você levar em consideração as habilidades que estão sendo pedidas e quais as dificuldades que o seu estudante, os nossos estudantes apresentaram. Então, é você reconhecer quais foram essas habilidades, ou qual, muitas vezes, às vezes é só uma. Que habilidade foi essa que fez com que o meu aluno errasse? Entender o porquê dele ter errado essa habilidade e tentar, já que eu não sou um professor de língua portuguesa, por exemplo, pensar em como eu poderia trabalhar essa habilidade na minha disciplina. Então, para essa reflexão de hoje, e já que a temática do ATPC é a questão das habilidades e de como elas aparecem de forma interdisciplinar nas avaliações, na AP, então, vamos refletir como eu posso trabalhar essas habilidades que aparecem nas ABs de língua portuguesa, como eu posso trabalhar elas na minha própria disciplina. Façam essa reflexão para vocês, levem essa reflexão para a sala de aula, dialoguem com seus colegas, pensem em novas estratégias, discutam em grupo novas estratégias para pensar nessa questão da qualidade. Então, pensar o número de acertos, o número de erros, não é pensar somente em uma nota, mas sim você entender aonde foram esses erros, onde foram esses acertos e quais habilidades o seu aluno domina, quais habilidades o seu aluno precisa dominar, em quais habilidades ele ficou em defasagem. Então, que nós tenhamos essa consciência de que essas habilidades apresentadas na AP, elas não são apenas para a língua portuguesa, apenas para a matemática. Elas também podem se apresentar como sendo algo a ser trabalhado também em outras disciplinas. Agora eu gostaria de passar a palavra para minha colega Helene. Pessoal, olhando para tudo isso que foi dito até agora, é importante nós pensarmos para além dos números e das habilidades. Porque quando nós olhamos só para os números e só para as habilidades, nós estamos fazendo um procedimento correto.
Mas nós precisamos olhar para o que há por trás desses números e o que há por trás das habilidades. O que há por trás dos números são estudantes das diversas salas e turmas que os professores têm, ou dos diversos anos séries, né? Então, por trás de todo número existe, então, esse resultado, que é o elemento que o professor vai olhar. Cada resultado veio de um estudante, de uma mente, né? E aí eu preciso ver quem é esta pessoa, quem é este meu estudante, o que ele tem de dificuldade. Por trás das habilidades existem os conteúdos. Então, para determinado conteúdo, eu tenho uma habilidade. E eu olhando para este estudante que está por trás deste número e olhando para esta habilidade que vem elencada um conteúdo, eu consigo esquematizar melhor, né, o meu plano de aula. Eu consigo levar isso muito mais a fundo, né? Eu consigo fazer uma reflexão aí da minha prática pedagógica quando eu estou elaborando o meu plano de aula. Se nós olharmos aí para este plano de aula, nós temos aí 9 estudantes. 9 estudantes que fizeram a AP. Esses estudantes, eles tiveram resultados diferentes. Nenhum estudante tem um resultado igual ao outro. E isso precisa ficar muito claro, né? Porque por mais que eu monte um plano de aula, pessoal, com um conteúdo que apresenta uma habilidade, eu preciso olhar mais para o meu público. Não é um processo fácil. Mas, se eu quero utilizar os resultados como pedagógicos, se eu quero utilizar a AP como esse recurso pedagógico, eu preciso ver esses 9 estudantes, o que cada um precisa. O que cada um apresentou de dificuldade, né? Então, eu vou me perguntar, como será o ensino para este público? Porque eu já sei como foi a aprendizagem deles. Eu tenho muito claro nos resultados a aprendizagem dele. Para os outros componentes, o professor une a sua observação com a sua prática, né, pedagógica de todo dia. Então, é possível que os outros componentes façam também isso, né? Olhem para cada estudante desse e além dessa avaliação interna, além da ABE que tivemos aí, né? O que será que eu posso fazer para ensinar este público meu que está com essa dificuldade? Nós já sabemos que no 6º ano nós temos esse estudante no Aprender Juntos. E os demais anos, né? Será que eu vou ensinar do mesmo jeito para eles, já que eu já tenho um resultado da aprendizagem deles que não foi suficiente para eles avançarem? Então, eu preciso mapear a aprendizagem após a intervenção, né? Eles passaram por um processo no primeiro bimestre. Agora, o que é necessário fazer? É olhar para o que cada um estudante aprendeu, organizar o meu ensino, né, o meu plano aí de aula, organizar a ensinagem para que eles tenham a aprendizagem. E então, gente, quando eu tenho isso tudo certo, né, quando eu sei muito bem o que o meu estudante precisa aprender, aí eu vou pensar no objetivo da minha aula. Né? Eu não posso
pensar nesse objetivo sem eu ter isso muito claro, sem eu saber o que realmente eu vou ensinar para o estudante 1 e 2, o estudante 4 e 5. Vamos supor lá na minha sala que o meu estudante não conseguiu identificar os elementos do texto de opinião, né? Vamos lá, do artigo de opinião. Mas cada um deles fez até um ponto naquele texto, né? Eles conseguiram ler de uma forma, né? Então tudo isso eu preciso trazer à discussão com o meu grupo de linguagens, enfim, tá? Então, olhar para tudo isso é importante neste momento, né? E nesse processo que nós fazemos aí, nós vamos retomar, reforçar e recuperar, que é o ano esse é o ano da retomada, né? Então, não tem como eu pensar em fazer uma retomada, um reforço, sem eu pensar. Jamais eu faço os dois processos sem pensar na recuperação, né? Olha, então vamos voltar um pouquinho aos conceitos. Retomada, conhecer o conteúdo e as habilidades elencadas aí. Quando a gente fala em habilidade, a gente não pode esquecer que há um conteúdo por trás dela que precisa ser desenvolvido, tá? O reforço são conteúdos e habilidades que não foram aprendidas na retomada. E a recuperação, contínua e intensiva, engloba os dois processos com ênfase nas habilidades anteriores ou do ano corrente. Em fevereiro nós tivemos aí, né, no início das aulas, aquele período de recuperação intensiva. Aquele período de recuperação intensiva, ele demarcou para nós, né, as tomadas de decisões depois daquele período, que seria então a recuperação contínua, que é essa que o professor ele faz aí, né, deixou aquele calendário de 2 horas aulas para fazer esse processo. Então, você tem o seu plano de aula, você tem 2 aulas semanais ou uma aula semanal, dependendo do componente, onde você vai, então, fazer essa recuperação, né? Que é a contínua. Então, quando você está pensando nessa recuperação, você precisa prever as habilidades do ano corrente e dos anos anteriores também, tá? Então, são processos únicos e juntos, né? A gente fala que é único porque a recuperação, seja lá qual é a sua forma, ela é única para cada ano sério. Estes meses, ela tem previsto habilidades anteriores. Então, é necessário que se olhe também para o ano anterior, além do ano corrente, tá? De que forma eu posso, então, abordar o conteúdo que foi tratado lá no texto das borboletas para o meu estudante? Então, vamos pensar. Eu tenho estudantes que raciocinam de diferentes modos dentro da minha sala de aula. Eu não posso trazer já o que é o assunto do texto de cara, né? Então, eu preciso pensar em que o assunto, ele é um elemento muito amplo e pode ser desdobrado em vários temas. Então, eu posso começar com a contextualização de um assunto muito atual e polêmico, que é a guerra da Ucrânia, né, entre Rússia e Ucrânia. Eu posso trazer que isso é um assunto que eu posso discutir, mas que tem temas, que tem situações que esse assunto provoca, que, por exemplo, é a fome e o problema de saúde, que é a escassez de produtos básicos para a sobrevivência, que são os problemas emocionais, medo, ansiedade, depressão. Então, eu vou trazendo mundialmente isso para o meu estudante. Depois eu passo já a trazer os problemas do aumento do preço, né, que dizem que é uma consequência da guerra. Já trago aqui para o Brasil, né, que é um assunto, o aumento de preços nos supermercados e os temas que podem ser desencadeados com este assunto. Alimentação prejudicada, famílias com mais problemas financeiros. Depois que eu fiz isso no mundo, que eu fiz isso para o Brasil, eu trago então
o aumento dos preços nos supermercados de Andradina. Aí eu afunilei, né? Aí eu trouxe para eles os assuntos. Então eu volto para o meu texto e posso abordar com eles, eu posso discutir qual será o assunto daquele texto, né? Como eles podem identificar o assunto naquele texto. É importante fazer a contextualização, trazer isso para o nosso estudante, porque quando eu trago tudo isso para ele, ele tem mais condições de olhar para aquele texto, de entender o que pode ser o assunto dele, porque ele fez um processo anterior e nós discutimos juntos. Trazemos como encaminhamentos para esta pauta a leitura de uns textos muito importantes. Nós sugerimos uma roda de conversa para que seja realizada. Tudo está na IFAP. Também vamos enviar um link aqui no grupo de coordenadores e todos os processos serão também, todos os materiais, o nosso comunicado será enviado via gabinete. Até breve, pessoal, e ótima roda de conversa para todos.